Uma boa tarde para todos, queridos amigos. A esta hora estamos aqui reunidos para meditar na Palavra de Deus. Estamos continuando estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Já vimos no estudo anterior o encontro de Felipe e Eunuco. Agora temos a conversão de Saulo. É uma conversão impactante. Cada vez que eu leio a conversão de Saulo, eu me emociono e não consigo reter as lágrimas. E é uma coisa que eu fiz enquanto estava fazendo novamente a leitura, porque é uma decisão fantástica da parte de Deus para poder alcançar Saulo e como ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele que antes perseguia o Evangelho tornou-se um servo de Deus. Nós vamos orar nesse instante, mas antes de orar, vamos lembrar de orar por outras pessoas que carecem das nossas orações. E orando pela Igreja Batista do Calvário, pelas lutas que está enfrentando, pela necessidade que tem da orientação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Às vezes a gente segue a nossa própria orientação e descobrimos que nem sempre estamos no caminho de Deus. Então, vamos agora buscar o Senhor verdadeiramente para fazer aquilo que agrada a Deus e não aos homens. Nós vamos orar ao Senhor. Há também que orações por pessoas que estão enfermas ou outros que estão enlutados. E para todos a graça de Deus é maravilhosa. Vamos orar nesse instante por essas pessoas e depois então entraremos no estudo de Atos capítulo 9. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela graça que tu nos concedes, pelo milagre da nossa conversão, da mudança das nossas vidas e também a mudança de vidas de outros servos teus que pelo mundo afora tiveram um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes nesta hora. No nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. O texto que escolhemos para essa meditação encontra-se em Atos capítulo 9. E essa leitura eu farei agora. Não dá para fazer todo o capítulo 9 de Atos, porque é muito longo. Mas nós estaremos fazendo aquele texto que mais nos chama a atenção quanto à permanência de Paulo em Damasco e as coisas que aconteceram a ele. Lendo assim a palavra de Deus, temos Saulo respirando ameaças, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho seguindo a Jesus Cristo, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia no caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo ficaram amedrontados, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, a ninguém via, porque ele estava cego. E, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pelas mãos, levaram-no para Damasco. Nesse instante, quando Saulo chegou a Damasco, ele teve uma revelação que vem do Senhor para ele. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando.
ele numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, porque tem feito mal aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que se mostram invocando o teu nome. Então o Senhor disse a Ananias: vá, porque este homem é para mim um instrumento precioso para alcançar a pregação do Evangelho até os gentios. E bem assim como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo lhe mostrarei a ele quanto deve padecer pelo meu nome. Então, levantando-se Ananias, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para aqui, que te enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu ainda alguns dias em Damasco. Ia nas sinagogas e as pessoas vendo-o diziam: não é ele, é um perseguidor do Evangelho? Como é que aqui está falando a respeito de Jesus? Só até aqui a leitura bíblica. Nós queremos voltar a nossa atenção para aquilo que foi essa conversão de Saulo, a mudança de atitude no seu coração, na sua vida. Ele era um perseguidor do Evangelho. Na cidade onde ele vivia, lá em Jerusalém, como em outras cidades ali da vizinhança. Paulo era um seguidor da religião judaica, enquanto que Jesus era o que anunciava o novo caminho. E ele então anunciava aquilo que era necessário para que o povo pudesse ter uma experiência com Jesus Cristo. E aquele encontro, ele ouviu a voz que lhe dizia, uma luz brilhou ao seu redor, ele caiu por terra, ele ficou cego. Ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? Quando ele chama de Senhor, quem é você? Ele não tinha mais nenhuma dúvida que ele falava com o próprio Deus. Mas como é que iria chamar a Deus naquela maneira, naquele instante? Porque existem vários nomes para Deus no Velho Testamento. O que era que ele deveria chamar aquele homem aquela pessoa que estava falando? Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Jesus não anunciou que ele era Jesus, quer dizer, falou naquela hora: eu sou Jesus a quem você persegue. Quer dizer, Saulo estava indo para perseguir os cristãos que eram seguidores de Jesus. E agora Jesus disse para ele: você está me perseguindo, Paulo. E os homens que viajavam com ele ficaram emudecidos, porque ouviram o som da voz. Não ouviram a voz, não ouviram aquilo que Jesus conversou com Saulo. Mas não vendo ninguém, então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então recebi a visita de Ananias. E Ananias vem a ele e diz que o Senhor que lhe apareceu numa visão disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. Ananias foi exatamente assim que aconteceu. E quando o Senhor, Ananias, disse para Jesus
que esse homem está aqui para perseguir os cristãos. Então, Jesus diz para Ananias: vá, porque esse é para mim um vaso, instrumento escolhido. Para quê? Para anunciar esse evangelho ao mundo inteiro, diante dos gentios e reis, como também diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias teve uma experiência fantástica naquela hora. Ele teve um encontro com Jesus, que ele disse que ele iria revelar a Paulo quanto ele estaria sofrendo por amor ao evangelho. E quando ele foi e orou por Saulo, ele caíram dos olhos de Saulo parecido com umas escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ele ia voltar para Jerusalém, ele ia voltar para Damasco, ele estaria com aquelas pessoas, testemunhando do encontro que teve com Jesus no caminho de Damasco, e mostrando aquilo que ele foi fazer, mas agora não iria mais fazer, porque ele foi enviado para acabar com aquele movimento dos cristãos. Mas Jesus não iria fazer isso na vida daqueles discípulos que estavam lá em Damasco. E ele iria usar Saulo, que foi destacado para ser perseguidor do evangelho, para que se tornasse um propagador do evangelho. Era uma coisa que não cabia na mente de todos aqueles judeus que estavam lá. Como é que um homem que veio para cá para nos destruir, agora é nosso aliado? Como é que ele veio para nos ajudar? Ele que veio para nos destruir. Mas não era isso que Deus estava pensando, porque Deus estava pensando naquilo que Saulo poderia fazer pelo evangelho, porque ele era um servo de Deus, tinha sido transformado por Deus no caminho de Damasco. Agora ele era um servo de Deus para anunciar esse evangelho. Foi isso que aconteceu. E assim Saulo fez, ficou alguns dias ali em Damasco. E aquilo que ele falou ali aos discípulos caiu bem no coração deles, porque eles disseram assim: não é esse o que exterminava em Jerusalém e os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Então Saulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Agora Saulo mudou de time. Poderíamos dizer assim. Não é mudou de time porque ele tivesse algum time ali, não. Ele é do time de Jesus. Ele tinha tido um encontro com Jesus. E agora ia mostrar que Jesus é a solução. Jesus é o fortalecedor dos discípulos. Você está enfrentando alguns problemas? Talvez a sua igreja esteja com problemas. Talvez a sua igreja esteja precisando de um encontro com Jesus, mediante a oração e a fé, sabendo que Jesus tem a resposta. Ele tem a solução para o problema da igreja. Ele tem a solução para o problema de cada um de nós. Como é que você está? Nos seus conflitos pessoais? Ou talvez nos seus conflitos com a igreja? Como é que você está vivendo? Você está vivendo de acordo com o evangelho, de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Volte-se para o Senhor. Busque ao Senhor. Ele vai atender o seu pedido, o seu clamor, como fez com Saulo no caminho de Damasco. Ele foi e de repente a luz dos céus cercou tudo ao redor e ele ficou cego. E aquele homem que via tudo perfeitamente, foi preciso que ficasse cego para tornar a ver. Essa assim é uma coisa impressionante como Deus faz a sua obra. Saulo antes via tudo como nós vemos, mas ele precisou de um encontro com Jesus, que transformou a sua visão numa cegueira, para que ele ficasse cego, e então Jesus conversasse com ele para que ele pudesse entender a missão que ele teria daí para frente, e ser um servo de Deus que anunciasse o evangelho de Jesus por toda parte, sendo perseguido por toda parte, mas ele teria que estar testemunhando de Jesus. Agora não testemunhava nem com relação ao sumo sacerdote ou a todas as autoridades judaicas, não, agora ele era de Jesus. Ele trabalhava para a obra de Deus, ele ia ser um servo de Deus nas mãos do Senhor.
Tome essa sua decisão nesta hora. Tome essa decisão e siga adiante, confiando em Jesus, sendo usado por Deus para a glorificação do santo nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante e vamos deixar que você tome a sua decisão e veja como Paulo enfrentou as autoridades que vieram contra ele, sabendo que ele foi enviado ali a Damasco para acabar com os cristãos, e agora chegando ali, ele mudou de time. Mudou de time não, ele era do time, só não sabia que era. Jesus contava com ele. Por causa disso, ele enviou Damasco para que Paulo fosse a Damasco para que pudesse ter um encontro com Jesus. É assim que Deus trabalha conosco. Ele muda os nossos planos, ele muda os nossos propósitos e faz com que nós possamos ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Eu conheço um homem que veio para fazer um serviço aqui na casa. O serviço dele envolvia o telhado daquele casa. O telhado era um problema para mim. E ele veio para ajudar a resolver o problema do telhado. E eu recebi aqui em casa. E durante o período que ele estava aqui conosco, ele enfrentou outros problemas. E aí coube a solução para os outros problemas a minha esposa. Ela que foi a conselheira. Enquanto eu não estava aqui, eu estava no trabalho, na igreja, no banco, não me lembro bem. Ela estava aqui para aconselhar esse irmão. E Deus mudou a vida desse irmão. Mudou de uma maneira radical. Isso é, não para pior, para melhor. E nós louvamos a Deus porque Deus operou um milagre na vida daquele irmão. E ele se tornou uma bênção, não somente para a sua família, sem dúvida nenhuma para a sua família, em primeiro lugar, mas também para nós. E é como um filho para nós. Falo de quem? Você sabe. Esse que está ouvindo, ele está ouvindo e está se lembrando que o pastor está falando dele durante a mensagem. Esse irmão que teve a sua vida transformada é o nosso querido irmão Ever. Irmão que nos ajuda aqui gravando essa mensagem para enviar a vocês. Ele pode falar de viva voz perante vocês, que se ouvir a mensagem vai querer falar com ele. Eles assim, escuta, o pastor falou de você durante a mensagem, Ever. É verdade? E ele vai poder dizer se é verdade ou não. Isso daí, que tudo aconteceu na sua vida. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que lemos e explanamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens feito maravilhas em nossas vidas. E nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Nada merecemos, mas tu nos tens dado tudo. E como deste a Saulo a oportunidade de tornar a ver, e ver de uma maneira muito melhor do que antes, vendo a Jesus e crendo em Jesus e andando com Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tu abençoes o teu servo cada dia mais. Que tu abençoes aqueles que estão ao nosso alcance e que recebem a tua palavra nesta hora e que sejam, ó Deus, abençoados por ti para serem vasos de bênção em tuas mãos, para poderem anunciar Jesus a todos aqueles que estão ao redor dele. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos essas bênçãos, não por nossos méritos, mas em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.